Matrizes. Definição de matriz. Uma matriz real ou complexa é uma função que a cada par ordenado ij do conjunto Sm associa um número real ou complexo, né? O conjunto Sm é o conjunto onde tem m linhas e n colunas. Uma forma comum e prática prática para representar uma matriz definida na forma acima é através de uma tabela contendo m linhas e n colunas, números reais ou complexos. Identificaremos a matriz abaixo com a letra A. Geralmente as matrizes são representadas por letra do nosso alfabeto, letras maiúsculas. Tá? Ora, observe que uma matriz genérica que A de m linhas e n colunas. Então a gente começa com o A, o primeiro elemento representa a linha e o segundo a coluna. Por isso que aqui fica A11, A12 é a primeira linha e segunda coluna, o próximo seria A13, aí depois A14 e assim sucessivamente até chegar em A1N, porque tem N colunas, né? Aqui, ó, A21, A22, A23, A24 e até chegar em A2N, porque tem N colunas e a gente está na segunda linha. Aí assim vai chegando até chegar em AM1, que é a linha M, AM2, AM3, AM4, assim até chegar em AMN, onde tem o M linhas e N colunas. Então esse elemento aqui é o elemento da mésima linha e enésima coluna. Definições básicas sobre matrizes, né? Definições básicas sobre matrizes. A ordem de uma matriz. Se a matriz A tem m linhas e n colunas, então dizemos que a ordem da matriz é de m por n. Posição de um elemento. Na tabela acima, a posição de cada elemento A e J é igual a o I e o J, onde é indicada pelo par ordenado IJ. Por exemplo, esse elemento aqui está na posição segunda linha e segunda coluna, né? Notação. Notação para a matriz. Indicamos uma matriz A pelos seus elementos na forma A igual a A e J, né? Então, elementos, né? Mais algumas noções básicas de matriz. Ó. Diagonal principal. A diagonal principal da matriz é indicada pelos elementos da forma A e J, onde I é igual a J. Ora, aqui 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7 e assim sucessivamente. Então esses elementos são da diagonal principal, né? A matriz quadrada é a matriz que tem o número de linhas igual ao número de colunas, né? Isto é, M igual a N, né? A diagonal secundária de uma matriz quadrada de ordem n é indicada pelos elementos, né? Então a gente vai ver agora a diagonal secundária. Então, A1n, A2n-1, 3n-2 e assim até chegar em AN1, né? Ora, isso de uma matriz quadrada, ó. A gente começa aqui em A1n, aí vai voltando até chegar nessa daqui, ó. Como é mais quadrado, o m vai ser igual a n, por isso botou n1, né? Matriz diagonal é aquela que tem os elementos fora da diagonal principal nulos, né? Que tem todos os elementos nulos fora da diagonal principal. Então essa é uma matriz diagonal. Matriz complexa é aquela que tem números complexos como elementos, né? Bem, matriz nula é aquela que possui todos os seus elementos iguais a zero. A matriz identidade, denotada por ID, tem os elementos da diagonal principal iguais a 1 e fora dessa diagonal principal são todos iguais a 0, né? Matriz diagonal é aquela que tem todos os elementos
nulos fora da diagonal principal, né? Alguns elementos da diagonal principal podem ser nulos ou não, né? Tá? Exemplo de matriz. Então essa matriz é da ordem 4 por 4. Observe que ela é uma matriz quadrada porque o número de linhas é igual ao número de colunas. Então se eu perguntar qual o elemento 3, 2, aí você vai contar 1, 2, 3 linhas e 1, 2 colunas. Então 3 linhas e 2 colunas está aqui, aí vai ser o menos 8, né? O elemento 3, 2, por exemplo. O elemento 4, 3, então na quarta linha e terceira coluna, então o elemento 10, né? Aliás, o elemento menos 12, né? Quarta, 1, 2, 3, 4 linhas e terceira coluna, 1, 2, 3 colunas. Então tá aqui, ó, menos 12. Se eu perguntar o elemento 4, 4, né? Vai ser 4 linhas e 4 colunas. Então tá aqui o elemento 3. Matriz nula com 2 linhas e 2 colunas, né? Então, ó, observe que aqui é a matriz nula porque todos os elementos são iguais a zero. E tem 2 linhas, né? 1, 2 e 2 colunas. Matriz identidade com 3 linhas e 3 colunas. Uma matriz 3 por 3. Ora, ela é identidade porque os elementos da diagonal principal todos são iguais a 1. Matriz diagonal com 4 linhas e 4 colunas, ou seja, 4 por 4. Ela é diagonal porque os elementos fora da diagonal principal são todos iguais a zero e os da diagonal principal nem todos são iguais a zero. Então ela não poderia ser nula. Como aqui não são iguais a 1, então não é identidade. Logo é a matriz diagonal. Matrizes iguais. Duas matrizes A e B, de mesma ordem M por N, são iguais se todos os seus elementos correspondentes são iguais, né? Isto é, A e J igual a B e J. Para todo par ordenado IJ, em solução M por N, M linhas e N colunas. Exemplo. Determine o valor de x e y para que as matrizes A e B sejam iguais. Então, de acordo com o conceito, então eu tenho o A11 tem que ser igual ao B11. O A23 tem que ser igual ao B23. Como aqui é 2 por 2, ó, o A11 tem que ser igual ao B11. A12 tem que ser igual ao B12. A21 tem que ser igual ao B21. E A22 igual ao B22. Observe que o A21 é igual ao B21 e o A22 também já é igual ao B22. São iguais a 0 e aqui são iguais a 5. Então basta igualar aqui, ó. Eu vou ter que 2 vai ser igual a x menos y e que x vai ser igual a 4. Então vejamos. Eu vou ter que x menos y é igual a 2 e que x é igual a 4. Como o x é 4, então no lugar de x eu vou colocar o 4. Então vai ficar aqui 4 menos y é igual a 2. Então menos y vai ser igual a 4 menos 2, que dá menos 2. Multiplicando por menos 1 toda a equação, eu vou ter que y é igual a 2. Então, me dando a solução x igual a 4 e y igual a 2. Soma de matrizes e suas propriedades. A soma, adição, né, de duas matrizes, A e J, e B e J, de mesma ordem, M por N, é uma outra matriz, C e J, identificada por, ora, o C e J é igual ao A e J mais o B e J, sempre elementos correspondentes, né? Então, ó, o C11 é igual ao A11 mais o B11. C22 é igual ao A22 mais o B22. C13 é igual ao A13 mais o B13 e assim sucessivamente, né? Bem, exemplo. Determine a soma das matrizes. Eu tenho uma matriz A dada 5, menos 3, 4 e 0.
E a matriz B, dada por menos 1, 4, 5 e 0. Ora, então se eu vou somar, ele quer a soma dessas matrizes, então eu vou ter o seguinte: 5 menos 3, 4 e 0, mais menos 1, 4, 5 e 0. Aí eu vou ficar 5 mais menos 1, mais por menos dá menos, 5 menos 1 são 4. 5 mais 4, aliás, menos 3 mais 4 são sinais diferentes, subtrai e bota o sinal do maior. Menos 3 mais 4 dá mais 1. 4 mais 5 vai ser igual a 9, né? E 0 mais 0 igual a 0. Então, eu encontrei a matriz C que deu como solução 4, 1, 9 e 0.